Maliciosa. E como prometido, a gente tem essa super entrevista, né? E hoje a gente começa falando de um momento bem decisivo dentro do cooperativismo, a Assembleia. No Sicoob Agrocred, a Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a AGO, que tudo se torna transparente. É ali que os resultados são apresentados, que as decisões são colocadas em pauta e que cada cooperado tem a oportunidade real de participar dos objetivos de uma cooperativa, né? E dos rumos também. Diferente de outras instituições financeiras, aqui o cooperado não é apenas um cliente, ele é dono. E isso significa ter voz, ter voto e fazer com que as decisões impactam diretamente o futuro da cooperativa e até o presente. Mas participar vai além de estar presente. É entender, é questionar, é acompanhar e assumir um papel ativo. E quando essa participação acontece, ela não fica só dentro da cooperativa. Ela transforma e forma como cada pessoa toma suas decisões financeiras no dia a dia. A partir daí, duas coisas passam a ser fundamentais: ter estrutura para sustentar o negócio e ter controle para garantir o crescimento com consistência. E é exatamente isso que a gente vai conversar hoje, né? Você tem participado das decisões da sua cooperativa? Seu negócio tem fôlego para lidar com imprevistos? E a sua vida financeira está organizada para crescer? Isso que a gente vai conectar agora, né? E eu estou aqui com eles. Muito boa tarde para vocês, né? Estão aqui comigo nos estúdios da Rádio Cidade, a Elaine e o Edicarlo. Oi, Elaine, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Elaine, eu tenho uma pergunta, né? Seja muito bem-vinda aqui à Rádio Cidade. Quando a gente fala de assembleia dentro da Sicoob Agrocred, o que exatamente que a gente está falando? Vamos lá, o AGO é o momento mais importante da cooperativa. É onde que o cooperado vai estar acompanhando os resultados, vai estar entendendo as decisões, né, da cooperativa e vai estar também participando, né, diretamente da construção do futuro da Agrocred, da cooperativa. Então é um momento de extrema importância para o cooperado estar ali participando conosco e estar entendendo o que é a cooperativa, como ela está. Perfeito. Bom dia, boa tarde, Edicarlo, tudo bem? Boa tarde, ouvintes. E como a gente está falando de um momento muito importante numa cooperativa, a AGO é onde o cooperado acompanha, né, os resultados. Você pode comentar isso um pouco para a gente? Sim. Depois de participar e entender, entra a prática. É aí que o cooperado precisa de estrutura financeira e controle para transformar essa consciência em resultados. Perfeito. E também está com a gente o colaborador 2, né? O nosso grande amigo Edicarlo. E o Edicarlo, vamos começar então essa conversa junto com a Elaine aqui pra gente aprofundar um pouco mais, né? O que acontece de fato dentro de uma AGO. Eu vou estar respondendo aqui junto com ele, né? A AGO, tá? A AGO, como eu havia dito, é um dos momentos mais importantes ali dentro da cooperativa, né? Porque nesse momento aí é que vai ser prestado contas com total transparência para o cooperado. São apresentados os resultados financeiros, as estratégias, as decisões importantes, né, que serão tomadas e já foram, né, tomadas ali, né? Vai ser feito as votações para os próximos passos e o cooperado, que é o mais importante, ele vai estar exercendo através do voto o seu papel como dono. Então, nesse momento, a gente considera que é um momento que ele pode estar expondo ali as suas ideias, as suas opiniões sobre a cooperativa. É um momento que ele pode estar falando na real, né? Ele pode estar opinando sobre a cooperativa e falando quais são as suas opiniões. Exatamente. Esse é o momento. Ele é praticamente como um dono, né? Ele realmente tem um poder de voto. Isso. E falar sobre isso é muito importante. A gente tem o Edicarlo aqui que ele vai trazer, inclusive a Elaine, você vai continuar trazendo pra gente como a importância de participar desse momento, né? Como você falou de ser dono, de você exercer o seu poder ativo dentro de uma cooperativa. Isso, por quê? Porque ele vai estar participando, como eu disse, né? Ele vai estar participando, ele não vai estar somente utilizando a cooperativa, né? Mas ele passa também, né, a entender exatamente como que a cooperativa funciona. E com isso, vai estar trazendo mais segurança ao cooperado, vai estar trazendo mais clareza, né, e consciência nas decisões tomadas. Né? Então eu acredito que isso seja um momento de extrema importância para que ele entenda o funcionamento, o andamento da cooperativa, né, que ele está. É por isso que a gente considera a AGO um dos momentos mais importantes da cooperativa. E essa participação influencia também fora, né, de uma cooperativa. Sim, com toda certeza, influencia fora também, porque ele tendo essa visão dos números, né, ele tem um melhor planejamento, isso reflete na sua organização, do próprio negócio e da sua vida financeira também.
Então, falando de um evento tão importante, a gente tem que saber a data, né, desse evento. Com toda certeza. Quando que vai acontecer? Isso. A AGO, ela vai acontecer quando? Ela vai acontecer no dia 17 de abril, que é agora na sexta-feira, né, com a última chamada sendo às 16 horas. E ela acontece de forma online, pelo aplicativo Cicobi Mob. E também ela tem transmissão ao vivo nas agências. Então, em todas as agências do Cicobi Agrocred, né, vai ter essa transmissão ao vivo, né, garantindo para todos os cooperados esse acesso. Então, fica o convite, né, para todos os cooperados participarem conosco, ou presencial na agência ou através online, através do Cicobi Mob. Então você tá me dizendo que é muito fácil você participar. Você tem online, você pode ir presencial também, então meios para participar não faltam, né? Com toda certeza, meios para participar não faltam, né? E é o momento do cooperado estar falando e estar expondo as suas ideias e conhecendo os números, conhecendo as estratégias, né? É um momento de extrema importância mesmo. É um momento de ganho, né? E os maiores ganhos, para quem decide participar, são quais mesmo? Esse ganho, eu acredito que seja o quê? Ele vai estar entendendo onde que ele está. Onde que ele está, para onde que a cooperativa vai, né? E ele vai estar fazendo parte desse crescimento. Quando ele entende o rumo da cooperativa, o rumo de onde ele está, fica mais fácil. Com certeza, para você saber exatamente o ponto que você tá, o chão que você tá pisando, né? Até usando uma gíria mais informal, é justamente para isso, para você entender o passo que tá, né? Isso, ele conhecendo fica muito mais fácil, ele sabendo as estratégias, sabendo os números, sabendo como é a vida da cooperativa, né? E podendo, que é o mais importante, né? Podendo votar nessas decisões. Sim, exatamente. Ele exerceu o seu papel ativo dentro da cooperativa. Exato. Ô Ed Carlo, tudo bom? Boa tarde pra você mais uma vez, meu amigo. Boa tarde. Eu queria falar um pouquinho com você sobre o capital de giro, né? Com crescer com estrutura. Depois da consciência vem a prática. De onde vem o capital de giro nesse cenário? Isso. É nesse momento que o capital de giro entra em cena. Ele é o recurso que sustenta o funcionamento do negócio com estabilidade, garantindo que o cooperado consiga honrar seus compromissos, manter o fluxo operacional equilibrado e preservar a saúde financeira da empresa no seu dia a dia. Perfeito. E ele se torna essencial em qual momento? O capital de giro se torna essencial em momentos em que a empresa enfrenta desequilíbrios no fluxo de caixa, aumentos inesperados de custos ou prazos mais longos de recebimento. Além disso, é fundamental quando surge uma oportunidade de crescimento, pois permite ao negócio agir com agilidade, manter a operação funcionando normalmente e tomar decisões estratégicas sem a pressão imediata do caixa. E quando você tem um apoio desse jeito, faz toda a diferença, né? E eu queria saber o que muda na prática mesmo, quando você tem um apoio desse tamanho. Com certeza. Na prática, o principal impacto é a tranquilidade. Com esse apoio, o cooperado ganha mais segurança para tomar decisões, sabendo que está protegido e sem comprometer sua saúde financeira. Perfeito. E qual que é o diferencial? Assim, estou no mercado. Qual que é o diferencial do Cicobi Agrocred? O diferencial do Cicobi Agrocred está no relacionamento. Conhecemos de perto a realidade de cada cooperado, entendemos seu momento e a partir disso construímos soluções financeiras personalizadas, que realmente fazem sentido e apoiam decisões mais assertivas. É aquele contato, né? Olho no olho, aquele contato que você tem uma impessoalidade até, né? Nessa questão. E falando sobre controle financeiro, a gente volta pra minha amiga e muita gente trabalha muito, mas não vê o dinheiro render, né? E é uma realidade que acontece. E a gente, antes de entrar no ar, estava conversando sobre isso. Por que isso acontece? Olha, a gente trabalhando, né, a gente verifica que muitas vezes, né, falta talvez um pouco do controle, né, o controle financeiro, e talvez as pessoas às vezes não saibam exatamente para onde que tá indo o seu dinheiro. É onde eles falam, né, que ganha o dinheiro, mas não sabe para onde está indo, né? Às vezes ganha-se muito dinheiro, né? Mas às vezes essa falta do controle, essa administração, né? Que faz com que a pessoa não saiba exatamente para onde está indo. E o que a gente vê? Que esse planejamento, ele é essencial, tá? Porque se não tiver esse planejamento, ele não consegue ter um controle efetivo. Então, precisa ter esse planejamento.
precisa ter um planejamento e alguém para apoiar esse planejamento, né? Isso, e aí a gente entra também nessa parte, tá apoiando, tá fazendo, tá, né, ajudando, tá verificando junto com o cooperado, né, uma melhor solução também para ele. Mas essa falta de planejamento acontece com qualquer um? Assim, eu tenho uma empresa e ela tá indo bem, mas eu posso ter uma falta de planejamento, isso pode acarretar em algum problema para mim? Ou para mim, que sou uma pessoa física e tem algum problema também? Isso pode acontecer tanto com pessoa física quanto com pessoa jurídica, tá? Se a pessoa não acompanhar os seus números, se ela não tiver um planejamento, ela pode ser surpreendida a qualquer momento. Isso tanto na pessoa física quanto numa pessoa jurídica, quanto numa empresa, né? Essa administração é essencial, esse planejamento é essencial. E assim, comentando como um leigo, tá? Eu não saberia por onde começar. A gente tem essa questão do planejamento, por onde que eu começaria? Vamos lá, eu acredito que você tem que começar, né? A gente coloca de um princípio que se você tem que primeiro saber das suas entradas, né? Saber quais são as suas entradas, quais são as suas saídas, né? E os seus compromissos. Então, você tendo essa organização das suas entradas, sabendo exatamente o que são suas entradas, são suas saídas e são seus compromissos, né? Ele vai começar a tomar decisões mais conscientes. E tomando essas decisões mais conscientes, ele é mais assertivo, né? E ele vai conseguir saber exatamente qual o destino do seu dinheiro, como que está sendo administrado, como que está sendo colocado o seu dinheiro, qual é o fluxo final, né? Como que está sendo colocado. Ele vai conseguir ter esse controle. Então a chave é planejamento, é saber exatamente onde seu dinheiro está indo, por que esse dinheiro está indo para tal lugar. Isso. E a chave de tudo é o planejamento, né? Isso, saber as entradas, né? Como a gente disse, entradas, né? O que entra, o que sai, né? E quais são esses compromissos reais que ele tem, né? Saber analisar bem esses compromissos também. E eu acho que faz tudo parte desse planejamento e ser assertivo. Ô Ed Carlo, como que isso tudo se conecta? Tudo se conecta porque cada elemento cumpre um papel essencial. A participação gera entendimento e proximidade. O capital de giro traz a tranquilidade necessária para o dia a dia do negócio e o controle financeiro garante continuidade e sustentabilidade. É essa combinação que dá base para um crescimento sólido e consciente. Então, o cooperado participando e entendendo essa estabilidade do capital de giro gera um controle financeiro e uma grande continuidade dele, né? Com toda certeza. E isso, claro, sustenta o crescimento de uma pessoa física ou de uma empresa, né? Exato. E agora, pra gente fechar, uma mensagem direta para quem está nos ouvindo. Vamos lá, eu vou pedir, olha, vamos lá. Eu falo, participe da cooperativa, entenda o que é uma cooperativa e faça parte das decisões. Cooperativa é um momento, é um ambiente que você pode estar participando das decisões. Então fica o convite aí para estar entendendo o que é uma cooperativa, para estar participando dela. Ser um agente ativo, né? Como eu comecei comentando no texto mais cedo, é exatamente isso, é você estar ativo, você usar o seu poder dentro de uma cooperativa, porque você é um dono da cooperativa, você faz parte, né? Isso, conhecer mesmo, exatamente, né? Conhecer. E também, eu digo, organize sua estrutura financeira, planejamento, para crescer de uma forma segura, com estabilidade. É o mais importante de tudo, né? Isso. Não adianta crescer aos solavancos e cair aos solavancos também, né? E então, mais uma vez, reforçando esse convite. E mais uma vez, vamos lá, reforçando o convite aí para os nossos ouvintes cooperados. Vamos com a gente, né? Participar na sexta-feira, dia 17 de abril, às 16 horas. Lembrando que pode ser pelo Sicoob Mob, né? E também presencial nas agências. Reforçando que esse é um grande momento para o cooperado e para a cooperativa, né? Que é um momento de decisões. E isso é importantíssimo para todos, né? Para conhecer, para fazer parte, para votar, que é o momento dele e de estar conhecendo. Então fica mais uma vez esse convite. Participe, cooperado, participe, dia 17 às 16 horas. Isso. E o Sicoob Agrocred está ao seu lado em cada decisão. No cooperativismo crescer é construir junto, né? Então, assim, foi um prazer ter vocês aqui para que a gente comentar um pouco sobre essa assembleia e comentar sobre a importância, né, do Sicoob Agrocred para estar junto com todos nós, né? Com todos nós cooperados. Muito obrigado. Se vocês quiserem dar mais um recadinho final, tem todo esse espaço para vocês. Nós que agradecemos, né, a presença aqui com vocês e dando esse recado para os nossos cooperados.
né? A gente que agradece a oportunidade de estar aqui falando com todos, com nossos ouvintes cooperados, né? E passando esse recado que é tão importante, tanto para eles, né? Como eu disse, para a cooperativa também. E reforçando mais uma vez, dia 17, sexta-feira, às 16 horas. No aplicativo ou acompanhando nas agências. Isso, exatamente. No aplicativo, se a pessoa tiver condições, vai ser um prazer em recebê-los, né? A agência tá, né? O pessoal tá todo lá, os funcionários estão todos lá aguardando, né? Será um prazer receber todo mundo lá. Mas se não tiver condições, que seja pelo aplicativo, Cicobi Mob. Que também será muito bem-vindo, né? Com toda certeza. Perfeito. Com toda certeza. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, Elaine. Muito obrigado, Ed Carlo, pelo papo tão enriquecedor, né? Um papo muito importante para todos nós aqui, ouvintes da Cidade FM, e principalmente para os cooperados ouvintes nesse momento e para quem se pretende também, né? É muito importante a gente ter esse papo aberto com o público, né? Obrigado, gente. Muito obrigada a vocês. Até uma próxima. A Casa Cidade FM está aberta para vocês sempre. A gente que agradece. Muito obrigada. Breve